Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dela não fazer o menor sentido para você. Essa aula é gravada para os alunos que estão assistindo comigo aqui ao vivo, a aula, né? E ela é disponibilizada numa sequência lógica para eles. Então, essa aula desconectada das outras talvez não faça muito sentido. Eu também deixo um playlist no YouTube com as aulas que eu vou gravando na ordem. Talvez faça um pouco mais de sentido, mas ainda assim, né, o ideal é que você esteja matriculado no curso de jogos para entender o contexto todo dessas aulas, tá? De toda forma, eu sempre deixo essa aula online, caso ela possa ajudar alguém, né? Vai que. Né? E aí, a gente está seguindo aqui na nossa sequência lógica, os alunos do curso, eles deveriam ou poderiam ter assistido todas essas aulas aqui. A nossa última aula foi a pintura de textura repetitiva no GIMP. Eu também mostrei um pouco no Krita, mas nosso foco aqui está sendo o GIMP. Questões de conforto do professor mesmo, os dois softwares são excelentes, qualquer um deles é bom para trabalhar. E hoje a gente vai fazer a pintura de atlas de textura no GIMP. O meu plano de aula hoje inclui o meu planejamento para modelagem. Então, o que eu estou planejando fazer com essa textura, né? Qual que é o tipo de montagem que eu estou pensando em fazer, né? Os limites que essa técnica apresenta e como que isso vai gerar algum tipo de reaproveitamento, então como que a gente vai trabalhar com isso. O meu planejamento de pintura de textura e eu demonstrando a pintura da textura. Baseado na outra aula que eu gravei, eu levo cerca de 50 minutos a 1 hora para poder gravar todo o processo, dependendo do volume de perguntas. Né? Mas eu consigo pintar um atlas inteiro, eu acho. Se não der, se eu ver que está ficando muito apertado o tempo, eu só faço uma demonstração com atlas incompleto e depois abro um atlas finalizado como exemplo. Mas vamos lá. Primeiro, o planejamento para modelagem. Eu quero abrir aqui dois exemplos do tipo de modelagem que a gente vai fazer com essas texturas. Tá? Então, esse cenário aqui, ele foi feito a partir de uma textura. Então, nesse caso aqui, eu não tinha um modelo e eu tinha a textura. Então, eu tinha essa imagem aqui e a partir dessa imagem eu fui modelando o espaço vazio desse cenário. Tá? Eu vou ligar uma navegação em formato de caminhada, que aí a gente consegue, quer dizer, talvez com o touchpad seja um pouquinho difícil de navegar, mas tudo bem. Então aqui ó, eu estou navegando, né, nesse cenário, e é o tipo de cenário vazio que a gente vai fazer para os jogos daqui. Então tem que pensar que o cenário está pelado mesmo, ele não tem nenhum prop, nenhuma camada de tratamento adicional, eu não acrescentei rachadura, descascado, não acrescentei nenhum tipo de sujeira ou puxação. É realmente um cenário vazio feito a partir da textura, que é a nossa primeira atividade, né? Fazer um cenário vazio, depois a gente tem a atividade de criação de asset, né, para compor a cena, né? Então esse é o nosso primeiro tipo de atividade. Deixa eu abrir um outro exemplo, feito também no Blender. Então tem um segundo exemplo aqui, eu não precisava ter fechado o Blender. Eu tenho um segundo exemplo aqui. Mesma coisa, o cenário está modelado aqui, né? É um cenário grande, ele tem um fog aqui, então eu teria que entrar bastante no cenário para a gente ver. Tem até volume nas laterais, né? A porta tem volume, né? O próprio cano tem um pouco de volume. E foi feito a partir de uma imagem também. Então eu tinha essa imagem aqui e com essa imagem eu fui modelando o meu cenário, que é uma abordagem invertida do que a gente já viu no curso de jogos, né? De modelar primeiro e texturizar depois, mas vai trazer suas vantagens e os seus limites. Tá? Então, esse é o meu plano, né, inicial. Meu plano é fazer uma textura e a partir dessa textura modelar. Ou seja, eu vou levar a textura para o Blender e com essa textura eu vou criar meus modelos. É mais simples do que parece quando eu estiver fazendo finalmente a modelagem, mas a modelagem é na próxima aula. Hoje a gente está concentrado em pintar a textura. E aí, para pintar a textura primeiro, para depois fazer o cenário, o primeiro limite que eu vou ter é o tamanho da imagem. Uma vez que eu vou modelar a partir dessa textura, eu não vou poder ficar crescendo essa imagem posteriormente. Eu já tenho que ter um tamanho total de imagem pré-definido.
E isso é uma limitação real. Se você está fazendo um cenário e está texturizando aos poucos, você pode ir criando imagens novas à medida que for fazendo a demanda. Você também pode ir abrindo o V e encaixando o V. Mas uma vez que você tem uma imagem que vai ser usada para modelagem, talvez você não consiga ampliar a imagem posteriormente. Então a escolha do tamanho da imagem vira um primeiro limite. Mas é um bom limite, na verdade, esse não é um limite ruim. Então vou criar aqui minha imagem, ela vai ser de 1024 por 1024. E, de novo, esse limite é bom. Não precisa ser esse tamanho que vocês vão criar, não. Estou dando um exemplo, tanto que eu mostrei uma imagem retangular e uma quadrada, né, nos meus exemplos. Mas esse limite é bom porque se eu for fazer um trabalho em equipe, eu já tenho uma formatação para passar para a equipe. Eu já tenho uma pipeline definida. Então, assim, não tem muito surpresa no processo. O cara não vai chegar para mim com uma imagem de um tamanho diferente, porque eu já defini um tamanho para aquela produção. Outra coisa que essa imagem vai me limitar é o número de texturas que eu posso ter. Eu não posso ter texturas infinitas aqui, então eu tenho que definir um tamanho mínimo de textura, né? E não um tamanho mínimo, né? Um tamanho base de textura e o número de divisões que eu quero ter. No caso aqui, eu estou criando texturas com 256 por 256. Então, eu vou editar o meu grid, né? Eu vou, na minha imagem, configurar meu grid para que ele tenha essa medida média para eu usar como referência. Então, vou configurar aqui. Então, o meu tamanho médio de textura vai ser 256 por 256. E, para a gente poder ver essa configuração que eu criei de grid, eu vou aqui em View, Show Grid. Essa configuração eu mostrei na aula anterior, né? Então, quem viu a aula anterior vai lembrar do grid. E se não lembra, essa aula está gravada, é só ir nela que eu falo sobre o grid. Então, esse aqui é o meu tamanho médio de textura. Se eu usar única e exclusivamente esse tamanho de textura, eu vou ter 16 texturas. E esse é um novo limite que eu tenho. Ou seja, eu posso ter 16 texturas de 256. Posso fazer com menos texturas? Posso. Eu posso ter texturas de 512 por 256. Ou seja, eu posso vir aqui e ocupar esses dois quadrantes com uma textura só e, de repente, ter um número menor de texturas no meu mapa. Mas eu também posso dividir, às vezes, uma parte dessa em 4 e ter mais texturas. Né? Então, eu posso ter algumas texturas que são pequenas, que são de 128 por 128. Ainda existe um limite, mas ele não é tão rígido quanto parece. Ou seja, eu posso ter um pouco menos de textura, com texturas maiores, ou mais texturas com textura menor. Mas isso gera um planejamento. Uma coisa que eu vou dar muito close, ou seja, que eu vou aproximar demais a câmera, não tem por que eu fazer num espaço tão pequenininho. Né? E uma coisa que eu vou dar, se eu for dar close em tudo, eu vou ocupar meu mapa e não vou ter quase textura nenhuma. Então, eu vou ter que ficar balanceando esse tipo de coisa. Então, esse limite, de novo, ele acontece, mas ele não é um limite ruim. Tá? Então, ele pode ser adequado. Outra coisa que ele pode ser adequado é que eu posso padronizar qual tipo de textura vai em cada quadrante. Se eu padronizar o tipo de textura em cada quadrante, significa que eu posso fazer novas versões do mesmo cenário só trocando a textura. Que é uma consequência desse limite, né, gerando reaproveitamento. Então, como que isso afeta o meu planejamento para textura? Vamos supor o seguinte caso aqui. Eu vou selecionar aqui um pincel fininho aqui para escrever. Vamos supor que eu vou usar esses 3 quadrantes aqui, ó, e eu vou realmente usar esses 3 quadrantes aqui para fazer o chão. Então eu vou ter 3 variações de chão, cada uma com 256 por 256. Vamos supor que eu vou ter 3 variações de rodapé aqui. 3 variações de rodapé exatamente nesse lugar do mapa. Parede, a mesma coisa, eu vou colocar 3 variações de parede, né? Daqui até aqui, né? E talvez vamos colocar 2 variações de teto por aqui, por exemplo, né? Isso quer dizer que se eu quiser trocar de cenário, eu vou fazer o quê? Uma pintura diferente de chão nesse mesmo lugar, uma pintura diferente de rodapé nesse mesmo lugar, uma pintura diferente de parede nesse mesmo lugar, e os mesmos módulos vão ter uma cara diferente. Isso dá uma certa velocidade para a produção. Ou seja, eu tenho um mapa base, ele tem as texturas já encaixadas, já existe um padrão de encaixe. E eu posso reaproveitar. Eu posso, por exemplo, colocar sempre aqui uma porta, por exemplo. E aqui eu posso sempre colocar uma coluna. São coisas que vão ser úteis para o meu cenário. Né?
Aqui eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Mas a gente pode decidir depois. Mas esse planejamento, de novo, se eu faço ele, já crio o meu cenário base, o meu protótipo, fazer novas peças vai ser só realmente trocar a textura, né, e reaproveitar os módulos que eu fizer depois. Então, esse aqui, na verdade, é o meu plano de pintura. Fazer algumas variações de chão, algumas variações de rodapé e algumas variações de parede. Talvez eu até queira fazer o quê? 4 variações de parede, que talvez seja mais importante eu ter mais variações de parede, e menos variações de rodapé. Né? Talvez rodapé não seja uma coisa tão importante. Né? Então eu posso fazer esse tipo de coisa. O importante é que eu tenha um padrão e que eu possa seguir esse padrão no decorrer de uma produção. Ou seja, toda vez que eu quebrar o padrão, saber que se eu quebrei o padrão, quer dizer que aquela peça que eu modelei, ela não vai ter um reaproveitamento idêntico a outras peças. Tá? Tranquilo até aqui, pessoas? Alguma pergunta? Nada? Então vamos proceder para pintura. Olha só que legal. Eu vou seguir esse planejamento, meu planejamento vai ser realmente esse, chão, parede, chão, rodapé, parede, teto, alguma coisa que seja utilizada para fazer porta, ou uma porta propriamente dita, alguma coisa que seja utilizada para fazer coluna, ou uma coluna propriamente dita. Né? E aí a gente já vai ter o Atlas inteiro. Por padrão, eu vou usar camadas, tá? Então, assim, eu gosto de fazer as coisas usando camadas. Como eu estou em aula, gravando aula, e eu não quero ficar muito tempo pintando cada um dos elementos, eu vou fazer um tipo de pintura um pouco mais simples, tá? Então eu vou ter uma camada que eu vou chamar de linha, tá? Aonde eu vou marcar o desenho base do que eu quero pintar, tá? Então eu vou começar com essa camada. Também vou usar a pintura simétrica. Lembra, a gente viu isso na última aula, e o objetivo todo dessa ferramenta é me ajudar nessa hora, né? Então a gente está usando o recurso de pintura simétrica para poder fazer a pintura repetitiva, tá? E aí, eu vou colocar aqui no modo Tile, vou colocar o valor de 256 por 256, 256 por 256, e já está funcionando, né? Ou seja, se eu vier aqui desenhando, já está funcionando, ele já está repetitivo, mas eu não quero que o meu Atlas inteiro seja chão. Eu quero só os 3 quadrantes de baixo. Para isso, eu vou limitar minha pintura usando seleção. Então, eu vou na ferramenta de seleção aqui, ó, tem uma ferramenta de seleção retangular. Tá? Eu vou usar ela. E eu vou usar também o meu grid para poder limitar onde eu quero pintar. Para isso, eu vou pedir aqui no meu View para que a minha seleção grude no grid. Então, eu vou usar esse Snap to Grid aqui. Fazendo assim, ó, na hora que eu estiver puxando, ele vai ter uma aderência quando ele estiver chegando bem perto da linha, ele vai grudar. E ele vai limitar aqui a minha pintura. Ou seja, quando eu for pintar o meu chão, ele vai pintar nesse espaço aqui. Certo? Tranquilo? Vamos fazer de novo. Eu estou usando a ferramenta de seleção retangular. Eu estou com o meu grid visível. Então, View, Show Grid. E eu também estou com a opção Snap to Grid ligado. Quando eu desenhar um retângulo aqui, ó, ele vai me dar esses 4 pontos de edição. Se eu clicar e arrastar eles, eu consigo reposicionar o meu retângulo. E se o Snap estiver ligado, ele vai dar uma aderênciazinha nas linhas. Isso é só para garantir que eu estou fazendo a seleção exatamente precisa. Se eu olhar aqui nos números da lateral, eu consigo ver também as medidas certinhas. Que eu tenho uma seleção que é 3 vezes 256, né, que a posição dela começa em 768 pixels, então eu tenho como conferir matematicamente aqui se eu quiser, tá? Isso aqui está ótimo, mas o que eu vou pintar, né? Qual que é o conteúdo que eu vou pintar? Então, assim, como é aula, eu não vou fazer nada muito, uma pesquisa muito profunda, não. Eu vou usar as mesmas imagens de referência que eu citei, que eu tinha tirado no Leroy Merlin, lembrando que o Leroy não é patrocinador, tá? É só porque eu fui lá, e é uma loja que tem aqui na cidade, então vocês podem ir lá e tirar a foto para usar como referência, é o que eu fiz, né?
Então aqui eu tenho várias imagens de plantinhas e eu vou ter as imagens também de estruturas que são feitas para decoração. Isso é feito para maquiar realmente uma parede, para que a parede pareça que é feita de pedra, né? Ou para que um piso pareça que é feito de pedra, né? Então o objetivo dessas peças de decoração é realmente dar uma ilusão. É o que a gente quer com o jogo também. Então eu vou pegar aqui algum desses tipos, né? Talvez eu queira usar o tijolo e o taco de madeira, porque eu fiz na outra aula do grupo 1, eu fiz pedras diferentes, então talvez fazer esses dois aqui, que é tipo uma cerâmica com formato de taco de madeira e uma paredinha de tijolo. Coisa muito simples, bem genérico mesmo, mas eu fiz minha pesquisa. Se eu fosse fazer um cenário realmente para o meu jogo, talvez eu colocasse um pouco mais de pesquisa nisso, talvez eu quisesse ir num dos museus aqui, tirar foto do piso, tirar foto das paredes, né? Então talvez eu fizesse uma pesquisa um pouco mais profunda. Isso é uma pesquisa bem superficial, mas também tem que ser um exemplo bem simples para poder dar tempo na aula, tá? Então vamos começar pelo piso de madeira aqui. Ele tem umas formas onduladas assim na pintura. Vou tentar resolver isso tudo com linha e pouca cor, mas vamos lá. Deixa eu desenhar isso aqui. Eu vou desenhar de forma bem livre, tá? Não vou fazer nada muito, de novo, muito demorado. E se eu segurar o Shift aqui, ó, eu consigo fazer linha reta, tá? Então, se eu usar o Shift, eu consigo fazer linha reta. O que eu vou fazer eu vou fazer uma linha escura para definir os meus rejuntos aqui, né? Lembrando que isso está usando a ferramenta de Tile, né? Então, ele está encaixando para mim esses designs. Eu acho que assim tá ok. Eu não quero fazer também muito rígido, não. Eu não quero que seja uma coisa com cara de matemática, né? Então eu vou voltar passando talvez um pincel um pouco menor. Talvez passando ficar um pouco irregular assim, só para... Não sei se talvez dá uma graça para o desenho. Né? Fazer aqui no canto também, eu acho que vai funcionar. E aqui, ó, o meu snap, ele também adere na linha de desenho. Então, se eu vier aqui com minha ferramenta de desenho, eu consigo meio que segurar o desenho reto por causa do snap. Então, eu posso usar o snap para deixar minha linha um pouco mais reta também. É o que provavelmente vai acontecer aqui em cima, quando eu fizer o cantinho dessa linha aqui, né? Deixar essa quebra aqui, eu não ligo para ela não. Não tem problema com ela não. E se eu for fazer esse tipo de divisório aqui, né? Esse aqui vai estar igual ao tijolo, né? Não está fazendo diferença nenhuma. Mas tá bom. Então, o tijolo eu faço menorzinho, né? Ou talvez esse aqui eu queira fazer um pouco mais estreito, para parecer que é mais comprido. Talvez eu queira fazer mais estreito, para parecer que é mais comprido. Fazer meio tortinho assim. E talvez eu faça o tijolo mais retinho. E vai dar uma sensação que é um pouco mais comprido aqui. Né? Deixa eu talvez forçar um pouquinho aqui. E assim eu consigo resolver mais ou menos. Eu vou fazer já algumas linhas aqui só para ter esse aspecto que tem lá na minha referência, né? Ele tem umas linhas nessa direção aqui. Eu vou desligar um pouco o snap, tá, gente? Ele fica grudando toda a minha pintura e aqui eu quero passar sem preocupar com isso. Então isso aqui é minha camada de linha. Eu talvez queira reforçar um pouquinho alguma parte ou outra, né? Agora que eu desliguei o meu snap. Eu queria reforçar um pouquinho alguma das partes.
Talvez eu queira voltar retocando alguma coisa, ou fazendo, tipo, algum tipo de separação mais objetiva, né? E aí eu vou ter provavelmente uma camada para cor. Então, eu não vou querer fazer na mesma camada a cor. Eu vou querer manter minha linha por cima. Então, eu vou fazer uma cor por baixo. Eu vou preencher isso com alguma cor. Vamos colocar um tom médio aqui. Preencher com uma cor. E aí eu vou vir com um pincel para fazer as variações de tom dessa cor aqui. E aí, para quem está matriculado no curso, eu deixei todas essas opções de pincel lá no Canvas, tá? Então tem como baixar e colocar isso para usar. Eu vou usar um pincel de Scratch, que vai me dar uma sensação de arranhado na coisa, tá? Então eu vou editar ele um pouquinho, quero ele com pouco espaçamento, e talvez eu queira ele... acho que assim tá bom. Então eu queria fazer tipo alguma coisa que pareça um pouco mais clara assim, só para não ter aquele aspecto liso da coisa. Então para ter um movimento aqui, tá? Deixa eu fazer algumas alterações aqui. Talvez eu queira algum tipo de highlight também em algumas partes, né? Talvez eu queira algum tipo de ponta mais clara em algum lugar. Então deixa eu experimentar aqui talvez fazer tipo um saltado assim na... colocar uns... E aí, qual que é o lance? Eu tenho 3 texturas idênticas de chão. Se eu desligar esse tiling aqui, eu posso fazer 3 variações. O que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui uma camada adicional, que eu vou chamar de detalhe. E nessa camada, eu vou pintar variações das coisas que estão aqui. No caso, eu vou fazer variações muito simples, tá? Então, eu vou pegar o meu pincel aqui, vou pegar um tom escuro aqui, e eu quero pintar tipo, às vezes um taco um pouco mais escuro do que os outros, né? Qual que é o macete? Eu não posso pintar nas extremidades, senão eu quebro meu padrão. Eu tenho que fazer essas variações no centro da minha pintura. Então, eu quero fazer toda essa variação considerando o centro da minha imagem. Então, eu vou fazer, por exemplo, esse pedaço do taco mais escuro, esse daqui um pouco mais, né? Então, eu vou só no centro mesmo do meu padrão, tá? Evitando chegar na extremidade do padrão aqui. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou puxar um pouco de tom escuro para cá, um pouco de tom escuro para cá. Talvez fazer uma mancha aqui, né? Não quero avançar isso aqui. E aí eu tenho 3 variações da mesma textura. Então agora eu tenho 3 variações do meu piso. São variações sutis, mas que na hora que eu colocar no chão, eu posso embaralhar e dar uma sensação de padrão menos repetitivo, porque eu estou criando 3 padrões aqui. A razão de eu ter feito um espaço comprido de chão é essa. É fazer essas três variações. Tranquilo? Deixa eu fazer o tijolo, então. Vamos lá. Vai ficar meio parecido, fazendo padrões bem semelhantes, mas é a vida, né? Não, vou deixar esses 3 padrões aqui. Vou pegar aqui e vou selecionar 6 desses quadrados, né? Com a mesma opção de Snap to Grid, para poder grudar aqui, ó. Que meu rodapé ele pode ser o quê? Ele pode ser uma variação da parede com o rodapé.
Então, eu pintaria o padrão repetindo 6 vezes, variando só a parte de baixo. Eu também posso fazer como a minha imagem que já está pronta aqui, que é, eu fiz um padrão que é papel de parede e um padrão que é parede. Eu também posso fazer isso, né? Então, as duas coisas são válidas. Eu vou fazer um padrão de tijolinho mesmo, né? O de tijolão, talvez. Não sei se já foram no CCBB. CCBB tem uns tijolos enormes. Então, talvez eu faça um padrão de tijolão, porque fica bem diferente do tijolinho da, da coisa aqui embaixo, né? Do taco, né? Então, eu faço o oposto. Se esse aqui é um padrão pequeno, aqui vai ser um padrão grande, vai me dar um bom contraste. Então, tá ali. Não quero o meu snap, quero voltar para a camada de linha, selecionar o mesmo brush que eu estou usando para fazer as linhas e a mesma cor que eu estou usando para fazer as linhas. E agora eu quero fazer um padrão de tijolo que seja grande, né? Então eu vou pensar num padrão meio grandão assim, ó. Bem grandão mesmo, tá? Aí, mesma coisa, eu posso persistir nessa ferramenta da linha reta, não existe a polícia da pintura que vai falar que eu não posso fazer. Mas talvez eu queira fazer um pouquinho mais livre. Outra coisa, talvez eu queira fazer também, no final, uma inversão dessa cor. Talvez eu queira o rejunte claro na hora que eu terminar de fazer esse tijolo. Eu estou marcando a linha aqui, mas talvez eu queira o... Vamos puxar para cá. Depois eu venho fazendo, né, os padrões diferentes de cada tijolo, né, mexendo na linha. Mas aqui tá ok, tá meio orgânico, tá mais ou menos parecido com a outra coisa. Vão na camada de cor. Aqui no caso, talvez eu queira fazer o meu preenchimento com uma cor escura e talvez eu queira fazer as manchas com um tom um pouco mais claro, né? Então vamos vir aqui, eu vou pedir um pincel diferente aqui, tá? Aqui qualquer pincel que manche para mim tá bom, tá? Qualquer pincel que faça manchas para mim tá ótimo. Tipo, eu não estou preocupado em fazer nada muito elaborado, não. Eu quero só realmente ter um pouquinho de textura aqui. Eu não quero que a coisa fique lisa, né? Eu quero que tenha um pouco de variação aqui. E aí eu vou aproveitar que eu estou fazendo esse processo na cor aqui. Vou pegar um outro pincel, que é o pincel padrão mesmo, e vou fazer um leve highlight nos meus tijolos, porque eles vão receber luz de cima, provavelmente, né? Provavelmente eles vão ter uma luz vinda do topo. Então eu posso fazer tipo um highlight neles aqui, ó. Eu vou fazer bem poroso, eu quero fazer umas manchas assim, né? Talvez eu queira até fazer um pouquinho para cá, assim. E eu vou fazer uma mancha escura para sombrear aqui o outro lado, né? Não sei se eu quero a linha escura, mas meio que funciona, tá? Tipo, aqui eu tenho um padrão de tijolo que meio que funciona. O que eu quero fazer também é uma variação de rodapé, né? Então eu quero que exista um rodapé nisso e eu quero ter a variação de cada um dos meus padrões repetitivos. Então eu devo voltar em cada um desses tiles para resolver isso. Mas antes eu quero testar a linha clara. Então eu vou pegar aqui a minha camada de linha, vou bloquear a transparência dela, né? Eu vou segurar Shift aqui para a gente ver só a linha, minha linha é só isso aqui, tá? Se você usar Shift aqui, eu consigo isolar cada um dos layers. Se eu clicar aqui, se eu clicar não tiver visível, eu vou ligar só ele, né? E se eu clicar duas vezes,
Eu estou alternando entre isolar e todo mundo, tá? Isso é segurando o Shift. E o que eu quero? Eu quero bloquear a transparência para quando eu vier e pedir para ele preencher com uma cor de fundo assim, ele não afetar a minha transparência, né? Então, talvez eu queira o meu tijolinho com o rejunte mais claro. Eu acho que não fica ruim. Mas talvez ele fique menos decadente, né? Fica mais limpinho. Então, não sei. Não sei se eu quero um ambiente mais decadente ou um ambiente mais inteirinho. Mas eu só queria testar. Acho que assim tá bom. Vamos deixar a linha preta por enquanto. Agora, deixa eu fazer o rodapé. No caso do rodapé, eu vou querer limitar aqui, ó, porque eu vou alterar só a parte de baixo do meu tijolo. Então, deixa eu ligar meu Snap. Vocês vão ver que meu Snap tem um atalho. Eu estou indo toda hora aqui, mas eu criei um atalho para ele. Tudo que eu uso demais, eu crio atalho, gente. Porque aí no dia a dia fica super ágil de trabalhar. Em sala de aula parece que demora pra caramba, porque toda hora eu tenho que ir lá, Snap, liga o grid, desliga o grid. Mas vocês vão ver que tem atalho, um monte de atalho aí que eu criei, que é pra tipo, não, vamos rápido aí, né? Então, nesse caso aqui, eu quero limitar aqui, ó, a minha seleção. Porque quando eu fizer o rodapé, eu não quero que ele afete o que já tem pronto de tijolo. E eu vou querer preencher esse rodapé também numa escala bem diferente, tá? Então, eu vou apagar a linha desse pedaço aqui, vamos desligar aqui a minha proteção. Vou apagar qualquer detalhe que eu tenha feito. A cor, eu vou só achatar uma cor aqui, né? Fazer ele ter um espaço aqui de aonde eu quero esse rodapé, tá? E aí, vou vir com a linha que eu estou usando. Eu estou tentando manter a mesma linha toda vez que eu faço. Eu estou tentando manter a atenção nas camadas que estão selecionadas também. É muito comum a gente errar a camada que está selecionando, tá? Então, deixa eu dar aqui View, tirar o Snap. Essa linha reta, ela aceita pressão. Então, a pressão que eu aperto, a caneta define o tanto que ele vai engrossar essa linha reta também, tá? Então, se você clicar levinho com a caneta, talvez a sua linha não pareça tão forte, mas é porque está reconhecendo a pressão enquanto você faz a linha, tá? Então, aqui eu vou provavelmente querer, talvez, umas 2 linhas aqui, só para ter um pouquinho de detalhe, tá? E eu vou dar zoom para fazer as linhas retas. Eu estou fazendo tudo na horizontal assim, mas a gente consegue girar a tela do GIMP. A gente consegue girar caso você queira fazer uma linha mais, né, ter um pouquinho mais de controle. Né? Então você consegue girar a linha. O Shift mais o clique do meio, né, faz esse giro, que é ótimo para quem usa Blender, porque é um comportamento completamente diferente e toda hora você troca. Então, toda hora que você vai dar uma pan aqui, você acaba fazendo esse processo aqui, né? Então, esse aqui é o Shift mais o meu clique do meio para girar. Se você quiser resetar a visão, você pode vir aqui, ó, Flip Rotate, Reset. Né? E provavelmente eu não vou querer a divisória do meu rodapé em todas as repetições. Eu vou querer só em uma. Eu vou querer que esse rodapé ele tenha uma variação, né? Vamos vir aqui na cor. Vou pegar aqui um paintbrush. Eu quero fazer um sombreado mais ou menos por aqui. Então, deixa eu ampliar um pouquinho o tamanho desse pincel. Vamos fazer um sombreado por aqui. Eu quero fazer também um sombreado mais ou menos nesse rumo aqui, né? Então, vou fazer um sombreado leve aqui. E eu quero fazer um highlight na extremidade aqui para parecer que ele está recebendo um pouco de luz nesse detalhe de rodapé, tá? Então ele vai ter um certo destaque, tá?
Fiz os 3 blocos, agora vamos desligar e vamos fazer variação. Primeira variação que eu vou fazer aqui é criar a divisória do meu... Deixa eu limitar minha seleção de novo, eu não quero correr risco de pintar fora do meu tile. Então, né, eu não quero, mesmo eu sabendo que eu não estou com o tiling ligado, o limite aqui entre um pedaço e outro às vezes é meio difícil de ver. Né? Mesmo se eu colocar uma imagem aqui, um grid vermelho, sei lá, né? Opa, eu não confirmei. Image, configure grid, cor, ok, aí. Mesmo assim, talvez fique difícil de mirar. Então, nessa hora, é que eu quero o snap para ter certeza que ele grudou. E que eu não vou desenhar uma linha que invade o tile de baixo. Né? Eu não quero invadir os tiles para fora e quebrar um padrão sem perceber. Então, aqui, ó, vamos pegar a minha linha. Estou usando essa ferramenta de nanquim para a linha. E aqui eu vou fazer a divisória do meu rodapé. E aqui talvez eu faça um pouco diferente, assim, talvez eu faça uma divisória um pouco mais afastada, talvez eu faça também tipo uns arranhados, umas coisas que dê um pouco de aspecto deteriorado para isso. É mais ou menos a mesma coisa que eu quero fazer com o tijolo, né? Eu quero vir aqui e tipo meio que dar uma estragada na coisa, assim, eu quero ter às vezes uma indentação maior em né, tipo né, vamos pegar esse aqui, vamos fazer esse mais detonado ainda, né, vamos pegar ele e fazer, né, tipo, né, vamos fazer mais indentações aqui, né, vamos fazer mais indentações aqui, vamos fazer umas sujeiras, né, alguma coisa que vai quebrar aqui, e no mesmo caso, né, no meu detail, eu vou pegar e fazer a luminosidade desses detalhes, né? Então eu vou fazer a luminosidade desse detalhe e a sombra também, né? No lado oposto aqui, para dar esse relevo, né? Então eu faço a sombrinha de um lado, né? E o highlight do outro. Então vamos colocar isso mais ou menos assim. Então eu tenho essa quebra de padrão. Quero fazer a mesma coisa em cima, né? Então, mesma coisa em cima, vou na camada de linha, quebrando alguns dos tijolos, né? Criando indentação e dano em alguns deles, né? Tipo, eu gosto da ideia de fazer gradativo, né? Então ter o terceiro tijolo sendo mais detonado, o primeiro mais inteirinho, né? Eu gosto dessa ajudar quem trabalha comigo a encontrar as coisas também, né? Vamos fazer umas sujeirinhas assim. E aí, deixa eu pegar um paintbrush, highlight, opa, camada errada, highlight, highlight, highlightzinho aqui. Fazer meio rapidinho, gente, para não ficar uma aula de 2 horas, tá, gente? Eu vou acelerar um pouquinho aqui esses. E vamos fazer a sombra aqui, né? Aqui, vamos fazer uma sombra. A gente vai fazer um pouco de sombra. Aqui um pouco de sombra. Vou fazer umas sombras aqui também. Então agora eu tenho 3 variações de rodapé, 3 variações de parede, né? De teto, eu acho que 2 tá bom. Acho que não seja muita variação de teto, não. Será que o pessoal vai olhar pro teto?
Será que eu preciso de muita variação de teto? Eu acho que duas variações de teto já está boa, né? Talvez uma variação de teto. Acho que duas está bom, né? Duas vai estar ok. E o teto vai ser uma coisa meio genérica, né? Eu não sei o que tem no teto. Vou colocar só umas manchas mesmo. Vamos preencher aqui, ó. Então o teto, eu realmente não tenho nenhum dos meus materiais aqui com uma foto que me faça um teto interessante. Se eu fizer um teto também muito elaborado, será que fica legal? Vai parecer que é coisa de som isolado, né? É talvez uma coisa mais assim, ó, mais porosa, né? Né? Talvez uma coisa mais manchada assim, né? Então, paintbrush. Eu já conheço meus pincéis, tá, galera? Então eu às vezes vou direto nele porque eu meio que já sei qual pincel é qual, né? Então eu consigo vir aqui, né? E meio que saber qual que é o pincel que eu estou usando, né? Então, acho que isso aqui tá bom. Então, vamos colocar um tiling e vamos colocar aqui uma pincelada assim, talvez uma pincelada mais clara. Tá ótimo. Tá muito mais. Não, que isso. Eu acho que no caso, a gente tá fazendo runner, acho que se o cara estiver olhando pro teto, eu tô achando que eu tô fazendo uma coisa errada. Por que ele tá olhando pro teto do meu jogo? Por que ele não tá olhando para os obstáculos, pra parede, puxa? Então, eu não quero dedicar também a mesma quantidade de esforço em tudo, porque senão eu não gero contraste, né? O que eu posso querer, talvez, aqui, é ter, tipo, num desses tiles aqui, vamos desligar ele aqui, não. Talvez num desses tiles aqui, talvez eu queira, tipo, uns arranhados diferentes que me sirvam para gerar variação quando eu sentir que o padrão está mais complicado. Então, estou fazendo aqui uns arranhados manuais. Né? Então, são dois padrões. Agora, eu tinha pensado em alguma coisa para porta, alguma coisa para coluna, tá? Nesse caso aqui, ó, talvez eu não precise fazer repetição nenhuma. Né? Se eu estou fazendo uma porta, eu posso só pintar a porta. Eu não preciso ficar pensando em fazer o tile. Eu vou aqui desenhar a porta e é isso aí. Né? Então, deixa eu desenhar a minha porta aqui. Vamos pegar a minha linha. E vamos pensar que isso aqui faz tipo, alguma coisa assim. Outra coisa também, depende do tamanho da porta, eu posso fazer só metade dela e duplicar. É uma coisa que eu posso fazer também, de pensar que a coisa é meio espelhada, né? Então, estou fazendo metade e estou espelhando e duplicando. Isso é uma coisa que eu também posso pensar em fazer. Tá? Inclusive, eu posso espelhar aqui, ó. Eu posso mover isso aqui, né? Então, vou pegar aqui meu move, vou selecionar essa linha aqui e vou mover ela para cá. O que eu quero é o 768 é exatamente a linha. Eu acho que eu não consigo fazer conta matemática aqui, não. Acho que ele não tem a opção de fazer operação matemática aqui. Mas eu queria somar mais 128 aqui. Então, vamos lá, vamos puxar a calculadora aqui. Então, 768 é exatamente a linha, mais metade, né, 128. Opa, eu estou multiplicando. Gente, esse número não vai dar certo, não. 768 mais 128, que é metade do meu quadradinho. Né? Então, 896. Então, vamos aqui, ó, 896 e 96. E ele vai ficar exatamente aqui no meio. Então, isso quer dizer que na hora que eu estiver pintando, né, eu posso pintar realmente a minha porta espelhada, né?
ganhar algum tempo com isso na hora que eu estiver marcando os detalhes. Ou seja, isso vai acelerar o meu processo de desenho. Se eu quiser fazer a profundidade da porta, eu posso inclusive pintar o batente da porta aqui, ó, a lateral, para poder dar um extrude e sugerir que tem volume, que a porta é afundada. Eu não preciso fazer isso liso, né, a porta só uma estampa, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu consigo fazer essa indentação. Não sei o que eu quero fazer de detalhe na porta, né? Então, vamos fazer só uma decoração mais ou menos assim, né? E aqui é a parte de baixo. Provavelmente eu vou querer desligar aqui meu snap. Provavelmente eu vou querer umas linhas para parecer que é de madeira, né? Talvez eu consiga, talvez valha a pena fazer. Será que eu faço assim? Deixa eu fazer assim. Ele fica bem diferente. Vamos apagar esse excesso aqui. Apagar esse excesso aqui. Tá. Acho que tá bom. Também isso é só um exemplo de aula, né? Não é como se eu fosse usar isso. Eu falo, não é como se eu fosse usar isso no jogo. Eu lanço um jogo com essa porta, vocês já sabem, né? Já sabe o que aconteceu, né? Mas aí, para algumas coisas, eu vou querer, tipo, realmente dar zoom e desenhar com calma, né? Então, nem tudo eu vou querer fazer na pressa. Outra coisa, eu não acho que eu quero fazer a maçaneta pintada. A maçaneta geralmente tem volume, talvez eu queira fazer o modelo e colocar uma textura própria para ela, então eu não estou preocupando em fazer a maçaneta. Uma coisa que eu tenho que preocupar é onde é que essa maçaneta vai encaixar, entendeu? Então ela vai encaixar aqui, é bom eu meio que pensar nisso, né? Então, aqui eu acho que eu vou colocar umas linhas nessa direção aqui, né? Fazer umas linhas sugerindo para onde que a madeira está correndo, né? E aqui eu vou fazer umas marcações no rodapé. Deixa eu tirar a minha simetria, acho que eu não preciso mais dela. Na minha cor, eu vou pegar um tom bem escuro também. Opa, eu fiz a linha no fundo, aí... Não. Não, é porque eu tô com a mesma cor. Tá, então beleza. Então deixa eu pegar isso aqui, escurecer. E aí agora eu consigo fazer minha porta ser mais escura. Aí. E aí eu vou pegar um pincel mais claro e tem pincéis que eles têm esse nome Scratches. Eles são legais para fazer madeira porque eles têm esse formato de linha quando você dá o traço. Então ele meio que já faz o veio. Eu só quero um espaçamento menor para poder fazer mais justinho a sensação desse veio, né? Aí. Então a gente consegue fazer tipo o veio da madeira mais ou menos rodando aqui, né? Tô fazendo da porta como um todo. Depois eu venho, sei lá, dedicando cada lado aqui, ou cada um desses pontos aqui, a um espaço de textura diferente, né? E também deixa eu pegar um pouco dessa cor escura aqui para poder fazer o que vai ser eventualmente o meu sombreado disso aqui, né? E falando em sombreado, eu posso criar uma camada só para isso, só para sombra, né? Quando eu quero esse tipo de camada, quando eu quero escurecer uma coisa sem perder a pintura. Então, deixa eu pegar o pincel Default aqui, o meu Default. E o que vai acontecer é que eu provavelmente vou querer escurecer essa parte aqui com mais intensidade do que essa lateral aqui, ó. Então eu vou querer escurecer isso com menos intensidade. Eu vou querer provavelmente escurecer isso aqui, né, toda essa parte aqui,
Depois eu vou querer escurecer ela. Só que eu vou querer provavelmente escurecer essa parte aqui com mais intensidade, né? E a mesma coisa, talvez eu queira sugerir que tem uma sombra aqui para baixo, né? Então, deixa eu fazer uma marcação aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. E vamos fazer uma marcação assim. O que eu vou fazer aqui? Eu estou tampando meus detalhes porque eu estou marcando minha sombra. Eu vou colocar um modo de mistura, de escurecer, o Multiply, que é o mais famoso, e vou reduzir a opacidade. Aí, desse jeito, eu consigo ter a sensação de sombra sem ter necessariamente que pintar essa sombra direto no meu projeto. Então, eu vou pintar isso com uma camada, e é uma camada editável, né? Então, eu consigo não só mudar o tamanho, como mudar a pintura também. Se eu achar que uma das sombras está muito escura, né, eu consigo vir aqui e ir escolhendo tons mais claros, até ver qual tom que me dá uma sombra um pouco mais adequada aqui para essas laterais. Talvez eu queira, inclusive, bem mais claro. Bem mais claro. Então, a gente tem aqui um conjunto de misturas de cor. Tá bom para a porta. Tá bom para a porta. Deixa eu fazer o que vai ser a minha coluna. Tá? Aí, no caso aqui, eu já vou querer repetitivo. Imagina que eu vou fazer uma coluna. Vamos imaginar um cilindro, né? Então, eu tenho que fazer os dois lados encaixarem. Então, mesmo se for um cubo, eu talvez queira que os dois lados encaixem. Então, eu quero uma pintura que sirva para eu fazer uma coluna. Então, deixa eu vir aqui no meu view, dar um snap. Só que dessa vez, eu vou querer que a repetição ela não seja em 256 na vertical, né? Na vertical, ela nem precisa existir. Eu quero a minha repetição só na horizontal. Né? Aí, aqui no meu tiling, eu posso, por exemplo, quebrar esses valores aqui. Né? Tem como eu zerar um dos valores, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês verem o que está acontecendo quando eu faço isso. Opa. Tá vendo? Eu estou repetindo só num dos eixos. Né? Eu também posso colocar um valor mais alto do que o espaço que eu vou pintar. Dá certo também. Tá? Então, aqui, ó, se eu fizer nessa direção, eu estou repetindo. Mas se eu fizer nessa daqui, eu não estou repetindo. Então, eu posso realmente pensar que aqui vai ser a base do meu... Cadê minha linha? Meu line. Aqui, sei lá, vai ser a base da minha coluna, né? Nesse espaço aqui. Deixa eu... Aqui vai ser a base da minha coluna. E aqui vai ser a coluna propriamente dita. Eu vou colocar aqui só uns detalhes de linha assim, que podem ser úteis na hora que eu modelar. Isso pode fazer, eu posso dar extrude, meio que encaixar com a textura e dar um relevo, né? E eu não vou querer fazer tão encaixado assim, então vou fazer embaixo também. Então, né, posso fazer umas linhas também para parecer que tem um desgaste para cá. Então, se eu fizer para um lado ou para o outro, isso vai me dar algum tipo de acabamento. Deixa eu desligar o meu snap. Deixa eu pintar aqui a minha cor. Eu vou querer, provavelmente, uma coisa bem granulosa também na coluna, uma coisa que pareça que é porosa. Eu vou estar escolhendo pincéis, recomendando que vocês testem, né? Esses que são dust, noise, eles sempre vão ter essa coisa meio granular assim, né? E aí eu vou pensar que eu estou fazendo uma coluna, tipo, a cor mais clara na parte de cima, né? Então aqui vai ser uma cor mais clara. E aqui vai ser uma cor mais escura, aqui embaixo, tá? Então deixa eu preencher
com uma cor, o meu espaço aqui de cor. Vamos pegar o próximo tom e aqui eu vou usar o meu tiling para fazer essa parte de cima aqui, né? Eu vou colocar umas manchas assim, só para... Então isso vai encaixar uma extremidade com a outra. Nessa parte de baixo aqui, eu vou limitar minha seleção de novo, tá? Vou limitar minha seleção de novo. Porque eu não quero que a minha pintura atravesse para cima, né? Eu não quero que ela vá lá para cima. Vou preencher essa cor aqui com um tom mais escuro. Vou vir com um tom mais claro, com o mesmo pincel, e vou fazer umas manchas aqui. Como detalhe, o que eu quero fazer? Eu quero destacar o que está mais alto, né? O que está mais saltado, o que está mais escuro. Então aqui no meu detail, usando o pincel default aqui, o padrãozão, eu vou fazer, tipo, então pode ser bem menor que isso. Pode ser bem menor que isso aqui. Tá. Eu posso fazer um highlight mais ou menos nessa extremidade aqui. Um highlight mais ou menos nessas extremidades daqui, né? Onde eu acho que talvez eu consiga encaixar um pedaço no outro, né? E vou usar um tom mais escuro para marcar um sombreamento nessas partes de cá. E aí a gente tem aqui uma textura para fazer coluna, né? Ou seja, eu posso usar isso para fazer coluna. E ainda sobrou um espaço. Alguma sugestão para esse espaço, galera? Meio pequeno para a janela, né? Mas talvez eu possa fazer alguma coisa para construir a janela, né? Talvez talvez uma coisa que dê para fazer isso. Talvez aqui valha a pena eu subdividir a coisa e pensar que eu estou fazendo, sei lá, uma peça que faz... deixa eu pegar a minha caneta aqui. Então, se pensar que eu vou fazer uma peça... deixa eu pôr 256. 256. Talvez eu não precise, não. Mas vamos lá. Eu não preciso disso aqui, não. Pensar que eu tenho tipo, uma coisa para fazer o canto da janela, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma parte que dá para fazer o meio da janela. E aí eu consigo meio que ir duplicando e encaixando, né? Então pensar que eu não vou fazer a janela inteiriça, mas vou fazer tipo um pedaço dela. Mais ou menos como eu estou fazendo tipo esse tapete aqui, ó. Então eu posso repetir essa parte do tapete para ficar esticando ele, e eu tenho esse canto. Eu posso repetir essa parte do tapete para fazer isso. Então não está visível aqui, né? Mas aqui e aqui são cortes de tile. Então isso aqui é um tile de subdividido, né? Então talvez eu possa vir aqui, ó, na minha imagem, né? Eu quero só mostrar o plano, tá? Então imagem, configure grid. E vamos fazer tipo 128. E aí eu posso pensar que eu estou fazendo subtexturas. Uma textura de canto de janela, uma textura de meio de janela. Né? Uma variação de meio de janela e uma coisa para a parte central da janela. Talvez para a sujeira do vidro, porque vidro mesmo, se eu for fazer, ele é transparente, né? Então vou fazer uma coisa que não é vidro exatamente. Talvez uma coisa que sirva como emissão, né? Então talvez funcione desse jeito. Então, nesse caso aqui, eu talvez não precise de verdade do tiling, tá? Não precisa do tiling. Talvez eu precise só usar realmente a coisa da linha reta, né? Pensando que eu estou fazendo, tipo, canto da janela, né? Aqui é legal, igual na porta, talvez fazer o que vai ser o equivalente ao batente da janela ali, a lateral da janela, né? Talvez fazer uma coisa que seja equivalente a isso. No caso, a janela geralmente vai ter
um segundo espaço que é o espaço do vidro, né? E aí essa área daqui seria o vidro. Então eu teria essa parte aqui para repetir e essa parte para repetir verticalmente. E aí, para poder a gente ter tipo alguma variação, talvez valha a pena a gente fazer o que seria tipo uma madeirinha dividindo o vidro, talvez, né? Então algo que eu possa na minha repetição, já que esse padrão e esse padrão talvez saiam muito parecidos, né? Talvez eu consiga fazer uma coisa que represente esse miolo aqui, tá? Vou fazer no freestyle aqui, né? Seja o que Deus quiser. Então, isso aqui vai ser a madeira externa, ou o material externo da janela. Isso aqui é a parte sombreada da janela, né? Aí um segundo batente. Acho que eu posso fazer deixar esse... Opa, apertei o Z aqui, em vez de apertar o Ctrl Z. Então, vamos fazer essa estrutura aqui. Vou fazer bem levinho aqui com uns preguinhos assim. Em termos de cor, essa parte da janela aqui vai ser a parte emissiva, né? Então ela vai ser a cor mais clara, né? E essa parte externa aqui, ó, ela vai ser um conjunto de algum material. Eu não estou pensando em repetir madeira, não. Estou pensando em fazer uma coisa mais neutra. Né? E aí, mesma coisa. No caso do meu shade, né, eu vou querer provavelmente sombrear essas partes internas aqui, ó. Sombrear essas partes externas, essas partes internas, né? Para poder ressaltar o volume da parte mais para fora. Como tem a luz batendo aqui, alguém pode falar assim, ah, não, mas não tem a luz vindo aqui. É, mas eu preciso ressaltar a parte mais próxima do player, de todo jeito, né? Então, eu vou me ater ao plano aqui, do jeito que está. E aqui eu acho que eu vou pintar, aqui embaixo também eu não pintei. Qualquer textura tá bom. De novo, isso aqui vai ser uma peça encaixada, isso não vai ser uma tela repetitiva, né? Mas mesmo assim, na hora de eu espelhar isso, eu vou querer que a coisa meio que encaixe, então eu vou ligar o tile de volta para pintar a parte granulosa dessa textura, né? Então vamos criar aqui separadinho só para... E vamos pegar um paintbrush, talvez eu volte naquele Dust Spot. Não, isso aqui é legal, ó. Não é isso que eu tinha pensado não, mas vai ser ele mesmo. Eu quero que encaixe, então eu estou fazendo essas manchas usando o Tile. Isso aqui também posso usar algum desses multiply, alguma dessas coisas que é só para não ficar um padrão muito achatado da minha janela, né? E provavelmente aqui na cor, provavelmente aqui nesse pedaço de cor, eu quero colocar também aquela corzinha mais clara. Então isso aqui eu vou improvisar uma janela lá, não sei como, mas vou improvisar uma janela lá. Na hora eu descubro, né? Essa é a última coisa que eu vou fazer, é pôr janela lá, mas esse é o nosso plano aqui, tá, gente? Então, nosso plano é fazer essa pintura, tá? E aí, semana que vem, na aula da semana que vem, a gente vai usar essa textura na modelagem, tá? Aí é uma aula à parte. Alguma dúvida?
Tá, então eu vou encerrar essa gravação aqui, daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível para vocês no Canvas, tá? E para quem está vendo no YouTube, obrigado por ter assistido até aqui, tomara que tenha sido uma boa soneca, né? E para os alunos que estão aqui presentes, brigadão pela presença também.